Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar as diferenças do grão do disco flap. A gente vai fazer uns testes no grão 40, grão 60, grão 80 e grão 120. Eu vou estar dando acabamento nessa peça aqui e vou estar mostrando para vocês a diferença de cada grão. Lembrando que esse vídeo aqui não é patrocinado, essa aqui é uma marca que eu encontrei desde o grão 120, o 60, né? Esse aqui é o 40 e o grão 80. É somente uma marca aleatória que eu peguei e vou estar fazendo aqui o acabamento nessa peça e vou estar mostrando para vocês a diferença de cada um. Em cada solda dessa daqui, eu vou estar utilizando um grão diferente. Então eu vou começar aqui no 40, aqui vai ser o 60, aqui o 80 e o 120. Eu vou dar o acabamento e vou estar marcando aqui para a gente não se perder e ver qual o acabamento que ficou com cada grão do disco flap. Vou estar utilizando aqui as luvas, né, o óculos de proteção e o protetor auricular para a gente estar fazendo esses acabamentos. Para que essa peça não se movimente enquanto eu estiver fazendo o acabamento, eu vou estar travando ela aqui com esse sargento. Então aqui vai ser o grão 40, tá? Lembrando que quanto menor o grão, mais grosseiro fica o acabamento e mais poder de desbaste ele tem. Vou estar marcando aqui então. Esse aqui foi o grão 40. Vou trocar o disco e colocar agora o grão 60. Vai ser esse lado de cá. Vou estar anotando aqui, grão 60. Vou colocar agora o grão 80. E vamos finalizar com 120. Geralmente, quando você faz essas trocas do disco, é bom desligar da tomada para não ter nenhum acidente. Mas no caso dessa esmerilhadeira aqui, ela não liga apenas apertando aqui. Você tem que primeiro destravar aqui esse pininho, depois apertar. Então o risco de acontecer um acidente é menor, mas se você quiser garantir, eu até recomendo que desligue da tomada para que você não corra nenhum risco. Então esse aqui é o 120. Agora eu vou estar filmando de perto cada um para vocês verem a diferença de cada grão. Pessoal, aqui no YouTube, para o vídeo ficar mais dinâmico, eu acabo resumindo o conteúdo e eu não abordo os temas com muita profundidade, mas eu tenho um conteúdo que é totalmente detalhado, mostrando passo a passo para você que quer investir nessa área, começar como uma renda extra e talvez se tornar até mesmo a sua principal fonte de renda. Esse treinamento foi todo desenvolvido dentro da minha oficina, em videoaulas, todas divididas em módulos, para você aprender o processo de fabricação de um móvel do absoluto zero. Além de todo o processo da montagem da estrutura, você terá também as aulas para aprender a realizar uma pintura resistente
e montar toda a parte da marcenaria do móvel. Se isso faz sentido para você, eu vou deixar na descrição desse vídeo e no comentário fixado o link para você saber mais sobre esse assunto. E caso você já tenha conhecimento em solda, talvez tenha até uma serralheria, mas está perdido nos projetos que são mais lucrativos nessa área, eu vou estar deixando um segundo link para você ter acesso aos projetos todos detalhados em videoaulas. E além do projeto, o conteúdo também em 3D para você baixar. Então, mostrando de perto agora como que ficou o acabamento em cada um. Esse aqui é o grão 40, grão 60, grão 80 e grão 120. Visualmente falando aqui, principalmente porque os discos estão bem novos, então ele dá um acabamento melhor mesmo, quando ele está novo. Depois que você usa um pouco, acaba que os riscos ficam mais aparentes. Mas quando está novo aqui, não dá tanta diferença assim. O 120 você consegue ver um pouco mais de diferença, porque os riscos ficam mais suaves. 80, o 60 já começa a aparecer um pouco mais de risco, e o 40 realmente ele dá um pouco mais. Não é uma coisa tão visível assim, não sei se pela câmera vai dar para ver, mas o que significa, na minha opinião, cada grão desse daqui? Eu posso te falar que na prática, depois de dar acabamento aqui em centenas e centenas de móveis, a conclusão que eu cheguei é a seguinte: vai depender muito da sua habilidade para você fazer o desbaste. Você pode pegar aqui o grão 40, por exemplo, e deixar praticamente com o mesmo acabamento do que o grão 80. Vai depender na hora que você for fazer o desbaste aqui, por exemplo. Vamos supor que você vai fazer esse desbaste aqui. Se você aperta demais aqui o disco, ele tende a desgastar com mais facilidade e tende também a deixar esses riscos aqui mais aparentes. Então, quando você for fazer o desbaste, mesmo com grão 40, deixa somente o peso da máquina, não precisa de forçar aqui para dar o acabamento. E dessa forma você vai forçar o seu maquinário, você vai forçar o disco e ele vai ter um desgaste muito mais rápido. E também os riscos aqui que o disco flap deixa vai ficar mais aparente. O que isso significa? Na hora da pintura que isso aqui vai fazer diferença. Porque dependendo da tinta que você for utilizar, principalmente se for uma tinta fina, esses discos aqui, esses riscos, eles vão aparecer na hora da pintura. Então, visualmente falando aqui, não vai ter tanta diferença de um para o outro, mas na hora da pintura, esses riscos aqui vão estar refletindo. Então, na minha opinião, se você não tem tanta experiência, começa com o grão 40, porque ele desbasta muito mais rápido, ele é mais grosso, então ele desbasta mais rápido a solda. Se não tiver ficado bom, talvez aqui por falta de experiência na hora de dar o acabamento, você passa depois aqui por cima o grão 120, porque o grão 120 vai deixar os riscos muito mais suaves e na hora da pintura você não vai ter dificuldade para esconder esses riscos aqui. Então eu vou filmar bem de perto aqui o grão 40 e vou passar aqui por cima o grão 60. Então a gente vai agora passando de um por um para vocês verem se vai ter alguma diferença visualmente falando. Pessoal, tive um pequeno problema com o áudio e eu vou ter que passar aqui agora o grão 80. Eu vou dar acabamento aqui novamente com o grão 40 e vou passando do 40, 60, 80 e 120. Eu fiz a filmagem começando do grão 40, mas eu tive um problema com o áudio e vou estar refazendo aqui para vocês. Pode conferir aqui o grão 40, somente para a gente ver a diferença aqui dos riscos, passando de um por um. Então esse é o grão 40, esse é o tipo de acabamento, com os riscos um pouco mais aparentes. Vou passar agora o grão 60. Grão 60 agora.
Esse é o acabamento com grão 60. Vamos passar para o 80. Grão 80. Fale nos comentários aí se vocês conseguem ver alguma diferença entre eles. Deixa aí nos comentários que eu vou dar minha consideração final logo depois do grão 120. Para finalizar agora o grão 120. Esse é o acabamento final com grão 120. Vamos agora para as considerações finais aqui. Pessoal, então as minhas considerações finais são o seguinte: vai depender muito da habilidade que você tem na hora de dar o acabamento com disco flap. O disco flap grão 40, você pode conseguir praticamente o mesmo acabamento do grão 120. Como eu falei, vai depender muito da força que você coloca, da sua habilidade, principalmente nesse ângulo de 45, exige um pouco mais de habilidade na hora que você for dar o acabamento nas quinas. Então, na minha opinião, se você tem pouca experiência, começa com o grão 40, que você vai ter um poder maior de desbaste, porque eu não recomendo começar com 120, porque ele é muito mais fino e é realmente para dar acabamento. Se você for começar dando desbaste no grão 120, você vai desgastar o disco muito mais rápido, porque na minha opinião, ele é mais para dar acabamento. Então começa com 40, até com 60 você pode começar, e se não tiver ficado bom acabamento por falta de experiência ou porque o disco já está muito velho, aí eu recomendo realmente que você troque o disco. Quando ele começa a dar um acabamento ruim, troca o disco, que é muito mais vantajoso. Então você começa com 60 ou 40, passa para o 120 para dar um acabamento melhor, porque isso vai refletir na pintura. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários. E se você gostou, considere se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e dê um like nesse vídeo também. Isso motiva bastante a gente, o vídeo é mostrado para mais pessoas e é sinal que a gente está acertando aqui no conteúdo e vocês estão gostando também. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.